Reflexão Bíblica. Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, a paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça. Sou o evangelista Robson, chegando para mais um quadro Reflexão Bíblica. Mas olha, antes de eu iniciar aqui mais uma reflexão para vocês, me deixa te dar um recadinho muito importante, isso mesmo. E eu quero falar da Associação Betel, isso. Esse trabalho que é tão lindo, que é tão maravilhoso e é digno de toda a nossa atenção. Por quê? Porque nós estamos cuidando de crianças que vão entre os seus 3 aos 5 anos de idade, crianças que estão vivendo em estado de vulnerabilidade social, crianças que precisam demais da nossa atenção. E eu não poderia deixar de falar delas aqui também no nosso quadro Reflexão Bíblica e chamar a sua atenção para que você possa usar de bondade, usar de generosidade para com esse projeto que tem se dedicado, que tem dado o seu máximo para que essas crianças elas sejam alcançadas pelo cuidado, não só apenas a alfabetização delas, mas o ensinamento da palavra, que é algo fundamental para essas crianças crescerem bem na presença do Senhor, a alimentação adequada, digna de todos os dias e toda a atenção que elas merecem. Então nós estamos nos esforçando e lutando para oferecer o melhor para elas. Mas como você sabe, esse trabalho é filantrópico e precisa de ajuda. E se você deseja se tornar um mantenedor da Associação Betel, entre agora no nosso site, associacambetel.org. Esse é o nosso endereço eletrônico. Entra lá e veja a melhor forma de você se tornar um mantenedor mensal. Você vai ajudar todo mês a Associação Betel a honrar com seus custos, desde o aluguel do prédio, da creche, a alimentação das crianças, o transporte que é usado para levar as crianças e trazê-las, e outras N informações que nós precisamos arcar dentro da creche escola Associação Betel. Eu vou colocar também agora à sua disposição a nossa chave Pix, que é o CNPJ da Associação Betel. Você que está me assistindo agora, evangelista Robson, eu quero fazer um Pix agora. Então, anota aí a chave Pix da Associação Betel, que é o CNPJ 49 507 422 000147. Em nome de Associação Betel. Repetindo para você, chave Pix 49 507 422 000147. E para maiores informações, entre em contato com a gente pelo fone 819-8646-1039. E não deixe de acompanhar também a Associação Betel pelo Instagram, @associacambetel com 2 L's no final. Nós contamos com você e contamos com a sua generosidade. Amém? Vamos aqui com a palavra de Deus no livro de Gênesis, o capítulo 12 de Gênesis e o verso 1 para a nossa reflexão. Gênesis, o capítulo 12, verso 1, o texto diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Disse mais o Senhor a Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra de Deus para as nossas vidas. Esse texto que é tão conhecido e tão emblemático
no meio do povo de Deus, onde falamos do chamado de Abraão para viver um grande propósito de Deus. Observem, queridos, que o Senhor faz uma promessa maravilhosa a Abraão. O Senhor, ele tira Abraão da sua casa, da casa do seu pai, do meio da sua parentela. Abraão estava, sim, vivendo de forma confortável, podemos dizer, historicamente. Abraão vivia bem. Abraão não era um homem pobre. Abraão não era um homem mal sucedido, não. Estava bem na presença de Deus. Só que as coisas de Deus, irmãos, vai além do conforto da nossa vida. As promessas de Deus vão além, sabe, do dinheiro, da casa, do carro. O que Deus tem para todos nós é bem maior, sabe? E o chamado de Deus não é a questão da riqueza, da prosperidade material. Mas o que Deus tem para a vida daquele que Ele escolhe é muito maior. E aí eu falo de vidas. O Senhor queria levantar, sim, Abraão como chefe, como um grande líder de uma grande nação. E chamou Abraão para uma grande responsabilidade. Às vezes, irmãos, nós não entendemos o chamado de Deus, porque achamos que, Deus me escolheu, Deus me chamou e eu estou pagando um preço tão alto, irmãos. Eu não sei por que Ele me chamou. A minha vida estava tão tranquila, a minha vida era tão passiva, e eu fui abraçar esse chamado, porque nós só queremos ver o nosso lado. Me permita, às vezes nós não nos preocupamos naquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Deus me chamou, então Ele vai me dar uma casa boa agora. Deus me chamou, Ele vai me dar um carro zero para andar. Deus me chamou e agora eu vou ser um cara muito rico porque Deus me chamou. Deus me chamou, agora todo mundo vai me carregar no braço porque Deus... Não, meu irmão. Deus nos chama para fazer a vontade dEle e isso requer renúncia. Isso requer sair da zona de conforto, sair da tranquilidade de vida que nós temos para viver os propósitos de Deus. Se você analisar a história de Abraão, você vai ver que teve muita dificuldade, teve problemas, teve altos e baixos, mas escute, entenda, Deus cumpriu com a promessa dele na vida de Abraão. Eu preciso te dizer isso no dia de hoje. Não importa as lutas que você está vivendo, não importa o processo que você está enfrentando, meu irmão. Acredite, Deus vai cumprir com a promessa que Ele te fez e o nome dEle será glorificado sobre a tua vida, porque os propósitos de Deus estão sendo colocados em práticas através da sua vida. Ou seja, seja um canal de Deus. Seja um escolhido de Deus, não para viver a sua vontade. Porque quem tem promessa de Deus, quem é chamado de Deus e chamado por Deus, não vive mais a sua vontade. Paulo, ele indagou isso outrora, dizendo, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viver o chamado é anular a nossa própria vida, entenda essa palavra. Viver o chamado é se colocar à disposição de Deus e dizer para Deus, Senhor, a partir de hoje, não é mais como eu quero, não são mais os meus pensamentos, não são mais a minha vontade, mas o teu querer, isso é viver o chamado. E talvez Abraão, ele sofreu um pouco junto com Sara, porque não estavam entendendo isso. Porque não confiaram completamente naquilo que Deus falou. Escuta essa palavra. Não se precipite por causa das dores. Não se precipite por causa do tempo. Mas evangelista, Deus me fez uma promessa e até agora nada. Calma.
Quem te fez a promessa, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é fiel para cumprir. A promessa está de pé. Viva o propósito, passando pelo processo de cabeça erguida, porque maior do que o processo é o propósito de Deus. Maior do que as suas lutas é o propósito de Deus. E Ele vai te honrar se você permanecer sendo fiel a Ele. Em nome de Jesus. Tenha certeza que do jeito que Abraão foi chamado, você também. Deus fez uma promessa na sua vida, Ele tem algo para realizar. Seja forte, confie em Deus e olhe tão somente para aquele que te fez a promessa. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, Pai. Que essa palavra, ela fortaleça o coração de cada filho teu. Que eles possam levantar a cabeça diante dos processos da vida para viver os teus propósitos, para viver a tua promessa, Pai. Eu ministro a tua bênção sobre a vida deles, seus lares e família. Continue nos ajudando e nos fortalecendo em o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E até o nosso próximo quadro, Reflexão Bíblica. Reflexão Bíblica.